Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos começar a falar sobre a Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que é um conflito que vai acontecer entre 1914 e 1918 e que naturalmente no seu tempo não foi chamada de Primeira Guerra Mundial, nem Primeira Grande Guerra, porque naturalmente não tinha percepção de que haveria uma segunda. Então é evidente que se pensava nessa época como a Grande Guerra. E esse conflito que vai acontecer entre 1914 e 1918, envolvendo praticamente toda a Europa, né? Ela vai estar envolvida nesse conflito e vai tomar uma proporção mundial quando também começa a relacionar em colônias dessas nações, quando também começa a envolver, começa a relacionar com as colônias desses países europeus e também talvez até principalmente com os países onde que esses países europeus tinham áreas de influência, como por exemplo aqui no continente americano, né? No continente americano, onde não existiam colônias dessas nações europeias, mas na verdade a política neocolonialista, imperialista, estava mais relacionada ao continente asiático e o continente africano. Contudo, a gente pode dizer que tanto essas áreas neocoloniais, né, dessa política imperialista, como também com aqueles países países ou continentes onde existiam áreas de influência, como por exemplo, no caso concreto aqui do continente americano. E nessa Primeira Guerra Mundial, né, ou Grande Guerra, como vocês preferirem, normalmente a explicação mais lembrada para a origem desse conflito está relacionado à interseção das políticas imperialistas, que são neocoloniais, ou seja, são aqueles países europeus que, devido ao processo de industrialização, vão começar a controlar regiões em outros continentes e em busca de matérias-primas ou em busca de áreas de investimento e tendo aí suas áreas de influência, e também com as políticas nacionalistas que a gente já viu em aulas anteriores, percorrem lá, estão presentes na Europa ao longo do século XIX. Essas políticas nacionalistas, quando inicia ali o século XX, elas estão muito mais fortes, estão muito mais presentes, né? A gente pode até dizer que existe praticamente um século onde não existem conflitos generalizados, guerras com proporções maiores. Praticamente entre 1815 até 1914 é um século de relativa paz. Existem várias guerras, como a Guerra Franco-Prussiana, a guerra... Só da Prússia, a gente falou em aulas anteriores, aí, 3 grandes guerras, né? A guerra contra a Dinamarca, a guerra contra a Áustria e a guerra contra a França. Existem outros conflitos também regionais, conflitos localizados, mas não como aquela proporção que teve até 1815 com a presença de Napoleão, que entrou em conflito com várias nações europeias, né? Napoleão enfrentou a Inglaterra, enfrentou a Prússia, enfrentou a Áustria, enfrentou a Rússia, né? Então existiram guerras realmente entre 1815 e 1914, mas não com a proporção que depois terá a Grande Guerra, a partir de 1914 e 1918. Esse conflito não se tem uma certeza exatamente da quantidade de mortes, mas sabe-se, né, hoje é consenso que são mais de 15 milhões de mortes, né? Não só pelo conflito em si, mas pelas consequências dessa guerra. Por isso que, embora já tenham existido guerras anteriores, que são consideradas como guerras industriais, como, por exemplo, a própria Guerra Civil Americana, né, a Guerra de Secessão, lá no século XIX, ela já é considerada uma guerra industrial, né, com proporção de uma guerra industrial, onde tem uma quantidade grande de armamentos bélicos relacionados ao desenvolvimento industrial. Contudo, esse conflito vai ser realmente o grande choque que vai acontecer. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre alguns